do capítulo 23, versículo 2, onde diz: não acompanhe a maioria para fazer o mal, né? Meu amigo, minha amiga, não seguirás a multidão para fazer o mal. Esse aqui é uma ordenança, né, que nos proíbe de simplesmente fazer o que todo mundo faz, ou a maioria faz, sem fazer uma ampla análise da situação e do que realmente está acontecendo. Por exemplo, está havendo um alvoroço ali, está apedrejando alguém, vou participar. Não sei nem o que está acontecendo. Vai, a pessoa lá é inocente, está sendo apedrejada. Olha o caso do Estevão, né, primeiro mártir da igreja. Vamos analisar aqui. Não seguirás a multidão para fazer o mal. A ideia é não perverter a justiça, só porque a maioria decidiu assim, né? Não perverter a justiça. A maioria está errada e você vai errar com a maioria só porque a maioria está errando. Que coisa irracional. Aprende a pensar. A maioria está dizendo que A ou B é certo. Por que você não para e não vai procurar a verdade dos fatos? Né? Porque só se estabelece justiça em alguma coisa quando a verdade vem a lume. A verdade é que norteia, que baseia, ela dá embasamento para que a justiça seja feita, a verdade dos fatos. Mas se você não procura a verdade, você é um que vai com os outros, você é um que não pensa por si, você é um que não tem análise por si, você é um que está preso numa viseira que só vê uma coisa e não vê de forma mais ampla, mais geral, mais abrangente. Você nunca vai poder ter essa posição de manter seus princípios, a sua posição e seu pensamento, porque você tem preguiça de ir atrás da verdade. Como é que você vai saber entender a justiça? Né? É como aqueles juízes que nunca podem julgar uma causa corretamente, porque faltou a verdade dos fatos. Como é que ele vai dar um veredito? Como é que ele vai sentenciar alguém a uma coisa que se não apareceu a verdade dos fatos, ele não tem como julgar, ok? Então, um homem deve tomar decisões conforme seus princípios, conforme suas convicções, sabendo que no final ele terá que arcar com suas responsabilidades ou com as responsabilidades de suas escolhas. Outro aspecto é que as multidões, elas são dominadas por alguns e por interesses. E ninguém vê isso não? Todo mundo vê. Mas quem é que se interessa em ir atrás da verdade dos fatos? E quando encontra a verdade dos fatos, quantos se apegam à mentira e ficam negando a verdade, dizendo: não, mas olha, não, a verdade não é essa, a verdade é aqui, não. Ficam negando a verdade, porque a verdade, ela não tem como ser negada, gente. É como luz, luz, tá bom? Luz, não tem como negar. Mas algumas pessoas, porque emocionalmente gostam do fulano, do ciclano, do beltrano, tá assim, e aí ficam agarrados a mentiras. Meu Deus, que coisa mais triste, né? Ficam agindo como irracionais. E a maioria geralmente é usada por alguns como massa de manobra, às vezes política, às vezes religiosa. Pilatos tentou livrar Jesus 3 vezes. A 4ª vez, sabe o que ele tentou? Ele tentou mandar para Herodes para fugir do julgamento, porque ele sabia que Jesus era inocente. Mas o povo gritou: mata-o, crucifica-o, esse homem é inocente. Não, o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos. Então aqui era a maioria. Você estava no meio dessa maioria? Você estaria? A voz do povo realmente é a voz de Deus? Preste bem atenção. Não, querido, isso aqui é só democracia. Agora, o que a Bíblia relata é que o povo fazia isso, gritava isso, induzido pelos sacerdotes, os religiosos. No tribunal de Israel, diante dos religiosos, ele estava sendo acusado de falar contra a lei de Moisés, essa lei que está sendo estabelecida aqui, e não guardar o sábado, e ter dito que ia destruir o templo. 3 acusações falsas. E diante do tribunal romano, não, ele disse que é rei dos judeus. Nós só temos um rei que é César. Se você soltar esse homem, você é inimigo de César. Olha aí que coisa mais absurda. Então, se Jesus era inocente, ele teria que ter sido liberado imediatamente, né? Eu vou açoitar para agradar vocês e depois eu solto ele, né? Então, propuseram o quê? Pilatos propôs: não, eu tenho que soltar um homem, Olha, gente, eu tenho que soltar um homem. A maioria gritou: queremos Barrabás. Jesus tem que morrer. Queremos um homicida. O Filho de Deus tem que morrer. Fique bem entendido, queridos. O que é você não seguir a maioria para fazer o mal? E a parte B do 22 diz: não perverta a justiça para apoiar a maioria. Primeiro é você não seguir a maioria só porque a maioria está seguindo para tal e tal coisa. Você não vai seguir a maioria para fazer o mal. Não esteja com eles. A segunda é: não perverta a justiça para apoiar a maioria. A maioria pensa em aborto, aí você vai também.
Ah, é normal, pecar é normal, pastor, todo mundo peca. Hoje ninguém casa mais, ninguém guarda virgindade, nem nada disso não. Hoje tem negócio de fidelidade, mas não. Ah, então eu posso fazer isso porque a maioria faz? É isso que você pensa? Que coisa mais tristinha, e dá uma dó de você. Esse negócio de seguir maioria e viver uma vida totalmente nojenta, desprezível, só porque a maioria vive. A maioria tá nem aí, tá cagando e andando para a vida com os valores de Deus. A maioria não está nem aí para princípios bíblicos. A maioria não quer saber nem da sua vida, nem da sua existência não. Tanto faz você. Agora você vai querer se portar assim, pervertendo a justiça, só porque a maioria já faz isso. Que tipo de discípulo, de crente, de seguidor de Jesus você é? Né? Tá? Quero que você entenda. Quero que você entenda. A maioria em Jerusalém seguia Jesus. Só que diante da situação, como foi armada, os sacerdotes conseguiram, a maioria, eles viraram, montando a posição pública, né? A opinião pública, eles conseguiram virar em favor deles, conseguiram crucificar Jesus. Então, perverteram a justiça. E na parte do versículo 3, não faça isso nem para favorecer o pobre em um processo. É porque é o seguinte, queridos, o versículo 3 aqui diz claramente, a questão é o seguinte, a ideia é que quem é rico é poderoso, quem é poderoso tem dinheiro, né? Geralmente tem aquela ideia que quem é poderoso sempre tem razão. E num processo como é diferente? Não. A NVI diz assim, nem para favorecer o pobre em um processo. A questão é que um juiz, por mais humano que o rapaz seja, que o homem seja, o homem é juiz, ele não pode julgar em favor de um pobre só pelo fato do cara ser pobre. Se ele é pobre, mas ele é culpado, ele tem que pagar. Ah, tadinho, ele roubou, mas ele é pobrezinho. Ah, ele roubou, mas tadinho, ele nasceu na favela, ele sofreu injustiça. Não são os outros casos de injustiça que ele sofreu. Não é a vida pregressa dele que está sendo julgada. É um ato que foi julgado. Roubou, paga. É isso que está escrito aqui, tá bom? Roubou, paga. Vai perverter a justiça em prol do cara porque o cara é pobre, por ele ser pobre? Não, ele é pobre, bem, mas ele é culpado. Não tem nada a ver com ser pobre, ou classe social, ou nível, ou status sociais, não. Tem a ver com princípio. Tem pobre que é pobre, nasce pobre, vive pobre, morre pobre, e nunca faz isso. Tem princípio, tem moral. E aí o que acontece é só isso, né? Não está correto no caso, a justiça tem que prevalecer. E a justiça só prevalece se você não pervertê-la. Se você, estou falando aqui de você perverter a justiça em favor de algum ou de um outro, só porque o cara economicamente inferior. O caso aqui é que se deve julgar uma pessoa seguindo a justiça, seguindo a verdade dos fatos, e não envolver estados sociais, financeiros, né, pelo qual o homem não deve ser privilegiado e nem deve ser prejudicado, ok? Agora você vai ver o versículo 4 e 5, diz assim, se você encontrar perdido um boi, um jumento, devolva, ainda que seja do seu inimigo, devolva. Se esse animal estiver debaixo de cargas, você tem que ir lá e ajudar, faça isso, ajude o animal do seu inimigo, ou daquele que odeia você. Aqui já não tem muito a questão de você seguir a maioria, não sei o que, mas aqui está dentro de um pensamento que rege, que comanda, que norteia a cabeça da maioria. Fazer o mal a quem te fez mal, fazer o mal a quem te odeia. Jesus falou que se eu amo só a quem me ama. O que demais eu estou fazendo? Os bandidos não fazem isso, não? Eu protejo quem me protege, eu amo quem me ama, eu sou justo com quem é justo comigo, a quem me odeia tem todo o meu ódio. Qual é? As pessoas precisam compreender direito essas coisas. Ok? Versículo 5 de Mateus, capítulo 44. Amai vossos inimigos e orai por aqueles que os perseguem. E então, versículo 6 dias do capítulo 23, você vai encontrar assim: não perverta o direito dos pobres em seus processos. Ok? Não perverter o direito do pobre. Mais uma vez, volta para aquela questão. Não é só a questão do direito do pobre, ali está dizendo para não privilegiar o pobre, aqui está dizendo para não prejudicar o pobre. Ali está dizendo para não privilegiar o pobre por ele ser pobre. Se está culpado, tem que pagar. Versículo 3. Agora, versículo 6. Não perverta o julgamento, vamos dizer assim, a justiça em detrimento do pobre. Tá certo? Não perverta o direito do pobre, dos pobres, em seus processos judiciais.
Ok? No versículo 7 vem novamente a questão da fake news ou a falsa acusação, que é uma coisa judicial. Não se envolva em falsas acusações. No início é você não fazer essas declarações, é você não ser cúmplice dessas declarações. E aqui mais uma vez vem a questão da cumplicidade. Não se envolva em falsas declarações ou falsas acusações. Ok? Fulano acusou outro de um problema. Você às vezes não estava lá e por amizade você vai, eu estava lá, eu vi, foi mesmo. Isso aí você não deve se envolver e nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Se você fizer isso, você vai enfrentar a justiça de Deus, da qual ninguém fugirá. O versículo 8 vai dizer: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não aceitar suborno. Já falei aqui uma vez, tem muitos juízes aí vendendo sentenças. Deviam estar presos? Sim, eles não estão acima da lei. Eles julgam, têm que julgar em conformidade com a lei, deviam estar presos. Eu sei de muitos casos, mas não gosto de falar de mim. Eu tenho casos da minha família, de pessoas que estavam inocentes, só foram liberados quando minha mãe vendeu a casa para pagar uma parte para o juiz e uma parte para o advogado. Senão o cara não saía. Vocês estão entendendo? Então, não aceite suborno contra o inocente, certo? Aqui, entenda-se inocente, o justo não está falando de classe social, está falando de ser culpado ou ser íntegro, não ter culpa, no cartório, como diz o outro. Versículo 9, onde diz: não oprimirás o forasteiro, tendo em vista que vocês também, ou estrangeiro, né? Forasteiro ou estrangeiro, tendo em vista que vocês também foram estrangeiros no Egito. Vocês sabem o que é isso. Você vai olhar em Êxodo 22, 21, alguma coisa que é similar a isso. Deus está aqui, então, Yahvé está lembrando a Israel que eles já foram estrangeiros no Egito, eles sofreram, e agora o Senhor está exigindo deles, antes de fechar esse pacto, que eles sejam humanos, ou trate de forma humana os que são estrangeiros. Ok? Êxodo capítulo 23, versículo 10 em diante. Eu acho que até, 10 ao 13 vai falar sobre o sábado novamente, mas da terra, o sábado da terra, certo? Certo, é do sétimo ano, certo? Sétimo ano. Vou ler aqui para vocês assim: plantem e colham em suas terras durante 6 anos. Está sabendo que esse mandamento é para quando eles chegarem na terra prometida, né? Porque agora eles estão ali no deserto, ainda não saíram, vão passar 11 meses e 6 dias ali, tá bom? Depois é que eles vão para a terra da promessa. Versículo 11 diz: mas no sétimo ano deixem a terra descansar sem cultivá-la. Assim os pobres, o povo, né, poderá comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas, com os olivais também. Questão do descanso da terra, né? No sétimo ano a terra não podia produzir nada, tinha que deixar a terra descansar. Então, em 6 dias façam seus trabalhos, mas no sétimo dia não trabalhem, para que o seu boi, o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças. Versículo 13: tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes nos seus lábios. Ok? É isso aí. Versículo 10 e 11 está falando aí do sábado da terra. O primeiro propósito era descanso para revigorar a terra no sétimo ano, e o segundo propósito era um propósito humanitário, que os pobres pudessem colher o que nascer por si. Tipo, eu estou plantando arroz aqui, trigo, soja, aí no sétimo ano não vou plantar, mesmo assim vai nascer alguma coisa, e aí o povo pobre ia ter como colher e sobreviver naquele ano ali só com o que nasceu por si, sem que ninguém plantasse. Ok, meus queridos? Versículo 12, aqui fala sobre o sábado mesmo, né? Sétimo dia da semana. Então o escravo, os animais, todo mundo tinha que ter um descanso para refazer as forças. E versículo 13 fala sobre não invocar o nome de outros deuses. Não se ouça na sua boca menção de nenhum desses outros deuses. Está ligado aqui? Primeiro mandamento, certo? Primeiro mandamento. Tem sempre uma advertência com relação à forma de comportamento do povo de Israel quando eles chegarem na terra prometida. E sempre há uma menção urgente que está ligada ao primeiro mandamento, que é a questão de você adorar somente a Deus, invocar somente a Deus, ao Deus de Israel, a Yahvé.